SNR Futebol e Resenha. Bom dia, boa tarde, boa noite. SNR na área com a rodada 17 do Brasileirão. 17ª rodada do Brasileirão. Os jogos que aconteceram nesse final de semana são: Vitória 2-0 no Internacional. Vitória em casa venceu o Internacional por 2-0. Grêmio e Santos. Grêmio em casa venceu o Santos por 3-2. Mirassol e Fluminense. O Mirassol recebeu o Fluminense e ganhou de 1-0. Remo e Atlético Paranaense. O Remo recebeu o Atlético Paranaense e tomou de 2-1. Isso, até saiu na frente, mas tomou a virada. Outro jogo, Cruzeiro e Chapecoense. Chapecoense que está em último lugar, o Cruzeiro recebeu a Chapecoense e venceu por 2-1. Muito placar 2-1 nesse final de semana. Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians no final conseguiu fazer um gol com o Labiot. Isaías Labiot. Ele fez o gol do Corinthians que venceu por 1-0. Vasco e Bragantino. O Vasco, em pleno São Januário, recebeu o Bragantino e tomou de 3-0. Houve vaia pro Renatão. Mas eu acho que é injusto, né? O time do Vasco não é tudo isso, não. E vamos lá falar um pouco sobre Flamengo e Palmeiras, que aconteceu no Rio de Janeiro. O Palmeiras conseguiu um ótimo resultado frente à equipe da Gávea. E com isso consegue aí manter e até ampliar a liderança no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, um empate já seria um ótimo resultado, uma vez que o Palmeiras não vem se apresentando bem e o Flamengo como adversário direto na briga pelo campeonato. Se o Palmeiras empata com o Flamengo no Rio de Janeiro, impede que o clube da Gávea se aproxime mais do Palmeiras. Mas o que aconteceu foi muito melhor que o empate. Na realidade, no início do jogo, o domínio flamenguista era amplo. O Palmeiras não conseguia conectar seus ataques, não conseguia praticamente passar o meio-campo. A marcação flamenguista era muito forte. Dificilmente o Palmeiras conseguia trocar 2 ou 3 passes sem perder a bola. O goleiro Carlos Miguel teve que fazer algumas boas defesas, mas tudo mudou quando Carrascal levantou demais o pé. Não acredito que foi maldade, não acredito que ele queria agredir o zagueiro palmeirense, o Murilo. Ele foi imprudente, ele levantou demais o pé, coisa que jogador profissional deveria saber que não pode fazer. Uma jogada ali, próxima da intermediária, não havia necessidade. Carrascal não é jogador de marcação, ele é um meio atacante, ou seja, não tem o caguete para marcação. Deveria se preocupar mais em fazer gols, né? Em armar jogadas. Mas, enfim, sem querer também é falta, sem querer também machuca, sem querer também gera expulsão, e foi isso que aconteceu. Carrascal acabou sendo expulso e nos primeiros minutos parecia que ia acontecer o mesmo que aconteceu no jogo do Corinthians, onde o Palmeiras ficou com 2 jogadores a mais e não conseguiu aproveitar. Eu achei isso, achei que nos primeiros minutos o Corinthians, o Flamengo continuou se defendendo bem. Só que o técnico flamenguista abriu o time. Ele resolveu atacar o Palmeiras, continuar atacando o Palmeiras, continuar marcando pressão em cima do Palmeiras. E aí a gente sabe que com um jogador a mais isso é difícil. O Flamengo já tem alguns jogadores que não são mais garotos. E isso pesa. E aí os espaços foram aparecendo. O Palmeiras fez o primeiro gol com o Flaco Lopes. E aí abriu a porteira e, enfim, naturalmente vieram o segundo e o terceiro gol. E o Palmeiras consegue uma grande vitória. Logicamente ainda é uma vitória que foi muito
condicionada pela expulsão. Não sabemos o que seria do jogo se tivesse permanecido os 11 contra 11 até o final. Naquele momento da expulsão, o domínio era flamenguista, mas no final do jogo o que conta são os 3 pontos. Então o Palmeiras ele consegue essa grande vitória, né? Tem os 7 pontos de dianteira em relação ao Flamengo. Agora o Flamengo vai jogar contra o Mirassol, deve ganhar, que se espera que o Flamengo ganhe, e passaremos aí o período da Copa do Mundo com 4 pontos de dianteira do Clube de Palestra Itália em relação ao Flamengo, né? Então foi um ótimo resultado. Esperamos para ver agora a continuidade do campeonato. O Palmeiras ainda tem um jogo para ver como que vai ser isso, se realmente essa nova fase é algo duradouro ou se foi apenas um lampejo da equipe do Palmeiras. Saudações tricolores aqui de Porto Velho, Rondônia, tá? André Estrela, Moreno Galac aqui para o SNR, para comentar agora mais um vexame do São Paulo, tá? O time conseguiu a proeza de deixar empatar. Ele não ganhou um ponto, ele perdeu 2, tá? Porque ele teve a proeza de deixar o Botafogo deixar empatar nos acréscimos. Muita gente está colocando a culpa no goleiro Rafael. Não gosto dele, é um goleiro fraco. Porém, nesse lance não há culpa. É porque a gente está numa situação que ultimamente, infelizmente, tem que achar um bode expiatório. E o dessa vez é o Rafael. Não que o reserva dele, o nosso outro goleiro, possa resolver a situação. Mas assim, a gente já perdeu tanta confiança nele que o pessoal fica na esperança de que o Carlos Coronel, nosso goleiro reserva, possa substituir ele à altura. E eu acho que o problema não está aí. A gente tem uma zaga fraca, a gente infelizmente está dependendo muito da base. A base ela não é solução para os nossos problemas. Ela tem que ser uma aliada, tá? A gente vai acabar queimando etapas dos meninos e quem sabe até sacrificando futuras carreiras, tá? Amanhã a gente tem um jogo importante contra o Boston River, onde tem que vencer para garantir a primeira colocação do grupo e evitar o playoff, tá? Porque o playoff ele faz adiar 2 partidas do brasileiro, ou seja, passando tem 2 partidas a menos, tá? E assim o time não vai ter aquela desculpa de que não está conseguindo realizar boas partidas por causa de falta de treinamento. Afinal, nós só temos essas 2 competições, onde para mim se tornou essencial e prioritária vencer a Copa Sul-Americana, porque pelo que a gente vê, o São Paulo ele não vai conseguir a vaga pelo brasileiro, tá? E é uma competição extremamente acessível para ele, tá? Precisam chegar reforços, tá? A gente espera que na segunda fase, agora após a Copa do Mundo, esses jogadores eles tenham um brilho e que a diretoria, principalmente o seu Rui Costa, tome vergonha e consiga fazer contratações decentes a níveis do São Paulo. Não contratações como Tapia, Enzo, são jogadores assim que chegam, que era para resolver, mas não resolvem. Outro ponto que eu quero deixar aqui é, infelizmente, mais uma vez sobre o Caleri. Não é de hoje que ele vem jogando com uma indolência grande, porque ele não se sente ameaçado. Tapia e o André não fazem sombra para ele, o André Silva. Nenhum dos dois fazem sombra para ele, ele fica acostumado nisso aí, tá? Agora a gente pega o Remo no final de semana, último jogo do Brasileiro antes da Copa do Mundo, e precisa urgentemente 6 pontos. Já caímos para 6º, aquela 4ª posição era enganosa. Agora já estamos e podendo cair ainda mais, porque hoje ainda tem Bahia e Curitiba, e se qualquer um dos dois vencer, qualquer um dos dois passa o São Paulo, tá bom? Essa é a análise que nós temos para fazer hoje, tá ok? Aqui o peito e o sentimento é forte. Moreno Galac representando o maior do Brasil, o São Paulo aqui do Norte. É nós, comitiva SNR.
Olha, isso é desgraça desse Rogério Ceni. Alguém leva essa merda desse técnico. É uma desgraça. Isso não é técnico, não. Esse filho da puta. Sai do meu Bahia, seu técnico ruim, arrombado. Aproveite e vai embora com a corja de jogadores que você trouxe, Rogério Ceni. Sua miséria. Leve embora Everaldo, Kike Oliveira, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Iago Burduque e leva essa desgraça desse goleiro João Paulo, horrível, goleiro fudido, um goleiro que estava machucado no Santos, um goleiro que rebaixou o Santos para a Série B, essa miséria, estava machucado, recém-operado, fora de forma, gordo, aí Rogério Ceni manda contratar ele, traz essa miséria pra cá, nunca jogou, aí quando precisou entrar esse ano no Campeonato Baiano, falhou e tomou gol, na miséria do Campeonato Baiano, depois entrou contra o Remo, porque o goleiro Ronaldo se machucou, a miséria toma 4 gols, 3 gols de falha dele, goleiro chama gol da desgraça, aí entra hoje contra o Curitiba, porque o goleiro Léo se machucou, ele entra de novo, toma 3 gols bizonhos com falha dele, goleiro desgraçado de ruim, vai embora Rogério Ceni do meu Bahia, essa miséria, e aproveita, leva também essa desgraça desse goleiro, leva todos os jogadores que você trouxe, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, leva todo mundo no pacote, filha da puta, vai pra casa da porra, volta pro São Paulo, que nem o São Paulo te quer, de tão ruim que você é, miséria. SNR Futebol e Resenha.